Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje nós vamos falar sobre contos nacionais. Eu sou apaixonada por contos, eu considero eles ótimas formas de entrada para quem está ali criando o hábito da leitura e também são ótimos para quem já lê. Eu gosto muito de começar pelos contos para conhecer novos autores, ver ali se eu me identifico, se eu gosto da escrita deles ou de repente não. Então eu acredito que os contos eles são incríveis por esses aspectos e outros tantos, mesmo que os contos sejam formas reduzidas, se compararmos eles com as novelas, que são um pouco maiores, depois com os romances, que são muito maiores, eles têm grandes significações também. Então eu já falei muito de contos aqui no canal. Vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo 2 vídeos que eu fiz sobre a teoria do conto, que eu recomendo demais para quem gosta ou gostaria de estudar um pouco mais sobre esse gênero. E dito isso, por que também que eu estou trazendo aí contos nacionais? Eu leio livros de diversos países, gosto muito da literatura inglesa, até porque sou formada em letras português e inglês, sempre trago aqui também muito da literatura russa, entre outros países. Mas eu acredito também que a gente deve valorizar aquilo que é nosso. Não estou falando para vocês largarem tudo que estiverem lendo e lerem apenas literatura brasileira, mas valorizarem a literatura que é produzida aqui, porque ela também é ótima. Então entendam que não é também apenas para lê-la porque ela é brasileira, não, mas porque ela é boa mesmo. Então, para ajudar nisso, selecionei aí 10 autores brasileiros diferentes. Então, eu vou falar um conto de cada um deles. Todos são contos, obviamente, que eu li e que eu gostei bastante. Eu já li muitos contos, juro para vocês, e selecionei ali alguns dos meus favoritos. Então, se você gosta dessa temática, já curta o vídeo, se inscreva se for novo por aqui. Também já ative as notificações, porque aí o YouTube avisa vocês sempre que eu postar um videozinho novo. E depois me contem nos comentários que outro tipo de lista literária que vocês gostariam que eu fizesse. Porque eu amo fazer listas literárias, eu acho que é um tipo de vídeo que eu consigo dar várias dicas diferentes em um vídeo só, falar de muitos livros em um vídeo só, e eu adoro isso. Agora, sem mais enrolações, após essa introdução um pouco longa, vamos lá para o conto 1. Ah, só queria dizer que quando vocês estiverem assim meio sem tempo, não quiserem ver a introdução, eu sempre deixo a minutagem ali embaixo. O que que é a minutagem? Você consegue pular de um tópico para outro, ver onde eu termino um tema e começo outro, e isso é interessante porque vamos supor que eu estou sugerindo um conto e aí esse você já conhece, então você pode pular para o outro e ver algo novo, né? Claro que eu prefiro que vocês vejam tudo, mas tudo bem. Último recadinho antes de começar, juro, eu não separei esses contos por ordem classificatória, melhor ou pior, eu simplesmente selecionei os 10 que eu mais gosto, então vamos lá. Eu vou começar falando de um conto que ele já apareceu aqui no canal 2 vezes pelo menos, uma vez que eu fiz uma resenha somente dele e outra vez em um vídeo no qual eu disse quais eram os meus 3 contos favoritos da Lídia Fagundes Telles, que é o conto As Formigas. Ele está dentro deste livro aqui, é um conto muito conhecido porque ele costuma cair em vários vestibulares, mas também ele vale a pena ler assim, mesmo que você não vá fazer vestibular, nenhuma prova, nem nada, porque ele é ótimo. Ele é um conto de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo ele abre portas para diversas possibilidades. Em As Formigas, um conto que vocês encontram aqui, ou às vezes vocês podem encontrar em outros livros da Lídia Fagundes Telles, coletâneas de contos e tudo mais, mas para quem puder comprar este livro, eu recomendo demais, porque ele tem mais de 700 páginas, então aqui nós temos todos os contos da Lídia, e ele não é um livro caríssimo por aquilo que ele oferece, né? Ele custa em torno de 50, 48 às vezes, e ele tem mais de 700 páginas, então vale a pena. Mas o que é que nós temos em As Formigas, então? Basicamente, duas jovens estudantes, uma que cursa Direito e outra que cursa Medicina, sem muitos recursos financeiros, que alugam um quarto em um casarão. Um casarão que tem ali a sua dona, que também é uma personagem bem diferente, sabe? Retoma aquela atmosfera da bruxa. Ela tem um gato também. E aí essas meninas vão enfrentar uma situação um pouco estranha. Quando elas chegam lá, essa dona do casarão que elas alugaram um quarto fala para elas que havia um antigo morador que morava antes ali no quarto que as meninas estão alugando agora e que ele havia deixado lá uma caixa de ossos de esqueleto de um anão. As meninas não acham muito estranho isso porque ele era um estudante de medicina, então elas pensam, talvez fosse algo dos seus estudos. Só que coisas estranhas começam a acontecer, então vale muito a pena ler, é um conto bem curtinho. Todos esses contos de hoje, exceto um, são curtinhos, então confiram porque
sensacional, eu adoro esse conto. E eu vou deixar só mais um comentário sobre isso. Se você já assistiu a série Twin Peaks, você vai sentir uma atmosfera ali de Twin Peaks nesse conto. Olha, nem todos os contos dessa lista são contos misteriosos, mas por coincidência o segundo que eu vou sugerir também é. Na verdade, eu gosto muito de contos misteriosos, histórias com mistério, sabe? Seja aquele mistério mais tradicional, no sentido que no final tudo será revelado, ou aquele mistério que fica ali em aberto, sabe? Eu gosto dos dois. Mas o segundo conto se chama A Margem do Rio, é do Guimarães Rosa e está aqui neste livro Primeiras Histórias. O nome desse conto, A Margem do Rio, é muito significativo e vocês vão ver isso quando ler esse conto. Eu não posso falar muito sobre ele porque ele deve ter o quê? Umas 4, 5 páginas, é realmente muito curto. Mas aqui nós vamos acompanhar a história de uma família, é o filho dessa família que vai narrar a história do seu pai que um dia, misteriosamente, ele decide ter ali uma canoa, vai com essa canoa para o rio e aí coisas muito estranhas vão ocorrer a partir disso. E é um conto, sabe, que ele gera muitas teorias. É daquele conto que você termina ele, mas ele não se encerra na sua mente, sabe? Ele continua rodando, fazendo você pensar naquilo por um bom tempo. Eu já gravei outro vídeo aqui no canal também, sugerindo os meus contos favoritos do Guimarães Rosa. Vou deixar o link depois para vocês conferirem. Lá falei de outros contos ótimos dele. Sem dúvida, um dos maiores autores que nós já tivemos no nosso país. E agora, vamos para o próximo. Não são todos os contos que eu tenho os livros aqui, tá? Eu vou mostrando primeiramente os contos que eu tenho em livros na minha estante, mas muitos outros contos eu li na faculdade, eu li às vezes em blogs, porque por serem contos brasileiros aí a gente acha no domínio público também, então é bem tranquilo de encontrar. Outro conto que eu queria falar para vocês é de mais um grande autor da literatura brasileira e que acabou sendo um pouco esquecido, sabe? Que é o Lima Barreto. Então, o conto que eu vou sugerir para vocês deles é O Homem que Sabia Javanês. Esse é o conto mais conhecido dele, é um conto ótimo, eu gosto bastante, então por isso que eu vou falar dele hoje no vídeo. Mas eu tenho outros contos do Lima Barreto, inclusive eu tenho um outro em específico que é o meu favorito, mas aí vocês vão ter que ver outro vídeo no qual eu sugiro os meus contos favoritos de Lima Barreto. Já deu pra perceber que eu gosto de contos, não é mesmo? Mas o mais importante dele talvez seja este, é um conto também muito engraçado, porque ele vai trazer a história de um homem que começa a dizer que sabia falar javanês, só que como ninguém mais sabia falar javanês, as pessoas começam a acreditar nele. Então as pessoas realmente dão esse crédito de que, ó, ele é um homem que fala javanês. Então ninguém para questionar se ele realmente sabe falar javanês, porque ninguém tem um conhecimento do javanês. Eu acho que isso é muito, sabe, muito potente pra gente pensar na nossa sociedade, porque é aquela história, sabe, em terra de cego quem tem o olho é rei, mais ou menos, né? Porque, enfim, se você não tem um senso crítico, se você também não tem conhecimento, você é forçado a acreditar naquilo que alguém lhe diz. E aquilo que alguém lhe diz nem sempre vai ser verdade, nem sempre vai ser algo ali firme, algo que contribua. E esse conto ele fala disso de uma forma tão divertida, sabe? É um conto muito engraçado, eu gosto bastante dele também. Agora eu queria falar de um conto que é muito triste. Por outro lado, né? Porque já vimos aí contos misteriosos, contos engraçados, e agora vamos falar de um conto muito triste, que é o conto A Negrinha do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele é um autor muito criticado, mas eu não quero entrar nessa polêmica. Eu quero focar realmente na literatura. Então, a gente sabe também que hoje em dia há tudo isso de cancelamento de autor, cancelamento de pessoas. Não sei se eu gosto muito dessa ideia de cancelamento, não, porque às vezes as pessoas não se colocam no lugar de quem está sendo cancelado. E ainda, quando se cancela alguém da nossa época que tem conhecimentos, que tem acesso ao conhecimento, pelo menos tal como nós, é uma coisa. Mas tentar cancelar alguém que veio lá de muito tempo atrás, que não tinha acesso às mesmas informações que nós, será que você, naquela época, também, de repente, não pensaria como ele? Então fica aí um questionamento, né? Mas não quero entrar nessa polêmica, apenas dizer que esse conto, ele é incrível, sabe? Então ele nos toca profundamente, ele nos mostra uma realidade dura da época. Então nós vamos ter aqui um contato muito forte com essa questão da escravidão nesse conto, com a questão da violência, a questão também desse maltrato e, sobretudo, com criança. Então é um conto muito forte, muito emocionante. Talvez se você for muito sensível, não seria ideal para você ler, mas às vezes é bom a gente ter contato com essa realidade dura para a gente entender melhor a história, entendermos melhor com isso também o nosso próprio presente. Então fica aí a indicação de A Negrinha de Monteiro Lobato, um conto que eu não tenho aqui em livro, mas que eu sugiro fortemente a leitura.
Outro conto interessantíssimo, mas que na verdade esse aqui é um pouquinho mais longo. Eu tenho ele aqui na minha estante, mas eu não consegui encontrar onde que eu coloquei. Eu tenho quase certeza que eu tinha separado ele, mas enfim, desapareceu. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Não, não vou saber onde que ele está, gente. Bom, mas eu tenho ele aqui em outra edição, que é essa edição belíssima, Medo Imortal da Dark Side Books, que se você se interessa, eu já fiz um book tour, que é um passeio pelo livro mostrando como ele é por dentro. Vou deixar o link depois para vocês também. E o conto é A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Então, é um conto maior, deve ter em torno aí de 40, 50 páginas mais ou menos, mas vale a pena cada segundo dessa leitura. Então, aqui nós vamos encontrar alguns amigos que se deparam e vão contando histórias macabras do seu passado. Então, é como se fosse várias micronarrativas dentro de uma, sabe? Isso eu acho que torna ele tão fantástico. Vale muito a pena a leitura, até porque a gente está acostumado com um conto que tem só um núcleo, mas ali você esquece que eles estão todos no mesmo lugar contando essas histórias e você meio que é deslocado para cada micronarrativa que um personagem conta, então vale muito a pena. E já que eu estou com esse livro aqui na mão, vou sugerir agora um outro conto, que é O Bebê de Tarlatana Rosa, do João do Rio. João do Rio, que foi um jornalista, escritor muito importante para o Brasil, sobretudo o Brasil ali da década de 1920, o Brasil da Belle Époque, mas que infelizmente acabou sendo esquecido também. E eu acho que isso desse esquecimento, ele se dá muito devido às leituras pedidas no vestibular, né? Porque às vezes aí a galera tem acesso a isso no ensino médio, depois dá aquela reforçada no terceiro ano quando vai fazer a prova. E, enfim, depois até vê por aí, se lembra, comenta, mas por não ser um autor muito pedido aí também, enfim, acabou caindo no desuso. E é muito triste isso, sabe? De que as pessoas leem mais quando vai cair na prova e não leem pra vida, não leem pra entretenimento. Enfim, é isso. Mas neste conto interessantíssimo, nós vamos ter a história de alguns amigos ali que eles estão numa roda de conversa, poucos amigos, se eu não me engano, 3 ou 4. E um deles fala que vai contar uma história muito estranha que aconteceu com ele. Em um carnaval de algum tempo atrás, ele se depara com uma pessoa que parecia ser muito bonita, uma mulher, só que estava, claro, mascarada, porque era o carnaval, todo mundo estava de máscara. Só que quando eles vão para um lugar assim, só os dois, o que está por trás daquela máscara é um pouco diferente daquilo que ele imaginava. Vale a pena a leitura também, curtíssimo, então não posso falar muito. Agora, outro conto muito, muito, muito legal, que é da Júlia Lopes de Almeida, é o conto A Caolha. Ele é muito emocionante, ele é muito triste, sabe? Muito potente. Os contos da Júlia também são muito potentes. Eu tenho um vídeo também só sobre contos da Júlia, vou deixar o link pra vocês viram que eu tenho muitos vídeos de contos. Mas o que nós vamos ter neste conto? A história de uma mãe e de um filho, sobretudo. Então, essa mãe é um pouco diferente, que ela tem um olho de certa forma vazado, não fica muito claro, sabe como é, mas parece que ele fica escorrendo um líquido e tudo mais. E aí as pessoas têm muito nojo de ficar perto dela. E o filho dela vai criando certa repulsa. Mas nem ele nem ninguém tinha parado para pensar como que ela adquiriu esse olho vazado. Então a história vai meio que girar em torno de contar como que ela adquiriu isso, como que ela ficou com o olho dessa forma. E o final, gente, é chocante. E mais um conto agora ótimo, que é O Espelho, de Machado de Assis. O Espelho é um dos contos mais importantes da nossa literatura, eu diria. Quem não leu precisa ler. Ele é um conto tão significativo. Machado de Assis tem contos incríveis, tá? Eu já recomendei também os contos dele por aqui. Vou deixar mais uma vez o link ali embaixo. Vou parar de falar isso que já tá ficando chato. Mas ele tem contos incríveis. Eu gosto muito de A Cartomante, eu gosto muito de A Igreja do Diabo, entre outros, mas eu acho que O Espelho é o conto mais trabalhado dele, sabe? A Causa Secreta também é ótimo. Mas em O Espelho nós vamos ter ali um grupo de amigos conversando. Um deles estava muito quieto, não participava da conversa, até que em determinado momento ele disse que ele gostaria de falar ali uma teoria que ele tinha, mas ele só falaria se ninguém interrompesse, que ele não queria ouvir o que as pessoas tinham para questionar sobre essa ideia dele, ele só queria contar a sua ideia, essa sua teoria. E aí o pessoal topa e ele diz que a teoria dele é que todo mundo tem uma alma externa e uma alma interna. Aí, a partir de uma situação que aconteceu com ele no passado, ele vai explicar essa teoria só lendo para entender. E o nosso penúltimo conto de hoje é O Amor, de Clarice Lispector. Esse é um conto também que não tem muito o que falar sobre ele, porque ele é um conto de 2, 3 páginas, mas nós vamos acompanhar basicamente a rotina de uma mulher que tem uma família, que é casada. Parece uma história muito comum, muito fútil, mas ela nos faz pensar
muito a respeito da nossa própria vida. E por fim, um conto bem desconhecido, mas que eu achei interessantíssimo para ter uma ideia do contexto da época, da visão da época do Brasil, da modernidade, entre aspas, essa modernidade, né, 1920 por aí, que é o conto Camunhengue, de Valdomiro Silveira, um autor que foi importantíssimo para o regionalismo brasileiro. E nesse conto nós vamos acompanhar ali a história de um homem que ele tem uma doença, não vou contar qual, mas vocês vão precisar ler para entender. Até é legal isso, que você vá lendo e vai descobrindo do que eles estão falando, porque Camunhengue é um apelido que se dá a essa doença. E meu cachorro tá chorando aqui ao lado porque ele quer atenção, então sinal que já tá na hora de eu encerrar o vídeo, né? Mas só para terminar, antes que meu cachorro surte aqui do lado, é muito legal o modo como as pessoas viam essa doença na época. E aí vocês vão ver como que vai ser esse tratamento que esse homem recebe, como que vai ser o contexto, vale a pena a leitura demais. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir e comentem aqui listas que vocês gostariam de ver no canal.